Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Nesta aula estudaremos os parágrafos 4º e 5º do artigo 146 do referido Código. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal, começando aqui pelo parágrafo 4º. Ele estabelece que, verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Pessoal, esse parágrafo 4º ele é muito autoevidente, né? Eu não vou nem abrir um outro slide para explicá-lo. Aqui, o que está sendo dito é o mais natural possível. Ora, se aquela alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, será rejeitada pelo tribunal. Automaticamente, o juiz não é impedido nem suspeito e ele poderá conduzir o processo normalmente. Agora, vamos ao parágrafo 5º, que é o principal objeto de estudo aqui deste vídeo, tá? É nele que nós vamos ter aqui um conteúdo um pouco maior, um pouco mais denso. Vamos lá, o que é dito aqui? Diz que, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Aqui, naturalmente, nós, nesse parágrafo 5º, estamos tratando da hipótese de procedência da alegação de impedimento ou de suspeição. Então, para nós estudarmos o parágrafo 5º, eu trouxe a seguinte pergunta. No caso em que a alegação de suspeição ou de impedimento for julgada procedente, o juiz será condenado ao pagamento das custas processuais? A resposta está no parágrafo 5º. No caso de impedimento, lembrem-se que o impedimento ele traz situações mais graves e situações bem objetivas. Então, se são situações bem objetivas, não há qualquer razoabilidade no juiz não ter reconhecido o seu impedimento lá no começo. Ele já de início tinha tudo em mãos para reconhecer seu impedimento, mas ele optou por não fazê-lo. Diante disso, o juiz, nesse caso, sempre será condenado nas custas. Então, em caso de impedimento, em razão das causas aqui de impedimento, as hipóteses de impedimento serem objetivas, muito fáceis de se perceber, o juiz, se ele der causa à instauração desse incidente, ele sempre será condenado nas custas. Por outro lado, no caso de suspeição, depende. Aí depende. Se, porventura, a suspeição for manifesta, ou seja, for evidente, for clara, aí o juiz será condenado nas custas. Por outro lado, se a suspeição não for manifesta, ou seja, não era algo muito evidente, aí, nesse caso, o juiz não será condenado nas custas processuais. Então, no caso de suspeição, considerando que é um vício, né? Que se eu compará-lo com o impedimento, eu percebo que a suspeição ela não necessariamente é tão objetiva quanto o impedimento. O impedimento ele é mais objetivo, a suspeição ela pode ser um pouco mais subjetiva de se analisar no caso concreto, um pouco mais difícil, não é algo necessariamente tão autoevidente. No caso da suspeição, é necessário analisar se era de fato algo manifesto ou será algo não manifesto, ou seja, será algo evidente ou será algo não evidente. Vamos imaginar aqui, só para exemplificar e ficar mais fácil de se entender, vamos pensar em algumas situações hipotéticas para fazer a comparação. Primeiro,
Vamos imaginar, nós sabemos, nós já estudamos que uma das causas de suspeição é o juiz ser credor da parte, certo? É evidente que ser credor da parte é uma situação muito fácil de se perceber. Se ele é credor, se ele tem algo a receber daquela parte do processo, ele é suspeito e acabou. Nesse caso, se o tribunal reconhecer que o juiz é credor da parte, considerando que é uma situação manifesta, ele condenará o juiz ao pagamento das custas processuais, considerando que era algo evidente, algo manifesto. Olha, você é credor, é algo muito simples de se perceber. Agora, vamos dar um outro exemplo, uma outra situação hipotética. Vamos imaginar que o juiz ele foi reconhecido pelo tribunal como amigo íntimo da parte, né? E é possível que, num caso concreto, essa amizade íntima não seja tão facilmente perceptível. É possível que, no caso concreto, até o juiz, às vezes, ele não se entenda amigo íntimo, mas o tribunal, em razão das provas, ele entendeu por bem julgar o juiz suspeito para garantir mais credibilidade ao julgamento do processo, ao andamento da sua condução. Então, é possível que, se não estava tão bem caracterizado, não era tão autoevidente, diante do caso concreto, o tribunal opte por não condenar o juiz às custas, por entender que a causa ali não era manifesta. Então, nós temos aqui exemplos de situações em que o juiz pode ser condenado às custas processuais ou não ser condenado às custas processuais. E aí eu faço a pergunta, por que o juiz é condenado? Eu até já passei pela resposta durante a explicação. Pessoal, o juiz ele é condenado porque ele teve a oportunidade de reconhecer o impedimento ou a suspeição quando ele recebeu a arguição. Lembrem-se que já estudamos nas aulas anteriores que quando o juiz recebe aquela alegação de impedimento ou de suspeição, ele tem a possibilidade de imediato já reconhecer a procedência, ou seja, reconhecer que ele é suspeito ou impedido e já remeter os autos ao seu substituto legal. Todavia, nesse caso aqui, olha, ele opta por negar o impedimento ou a suspeição, determinando a autuação em apartado e remetendo os autos ao tribunal, dando assim causa à instauração desse incidente e à necessidade de decisão do tribunal sobre o tema, inclusive com eventual instrução probatória. Lembrem-se até mesmo que é possível a apresentação de rol de testemunhas. Então, olha toda a energia processual que está sendo gasta aqui, o tempo de trabalho de várias pessoas, sendo que o juiz poderia, já naquele momento embrionário, ter reconhecido a procedência e já ter remetido os autos ao substituto legal, caso em que tudo se resolveria ali de forma mais rápida. Agora, ele optou por negar o impedimento de suspeição, dando causa a tudo isso. Nesse caso, é razoável que ele arque com as custas quando, de fato, for impedido ou quando a suspeição for manifesta. Lembrem-se disso, tá? Suspeição manifesta, ok? Só arca com as custas se a suspeição for julgada como manifesta pelo tribunal. E por fim, para encerrarmos a aula, nós percebemos aqui pelo dispositivo que, no caso de procedência, o processo ele será remetido ao substituto legal do juiz suspeito ou impedido. Já citei para vocês na aula passada o que é o substituto legal, né? Então, em caso de procedência, quem vai julgar aquele processo, quem vai conduzir aquele processo, quem presidirá o processo, será o substituto legal. E é importante citar aqui também que, conforme estabelece a parte final aqui desse dispositivo, o magistrado que foi declarado suspeito ou impedido, ele pode recorrer da decisão prevista neste parágrafo. Até porque, no caso aqui do parágrafo, ele foi condenado ao pagamento das custas processuais. Então, há um gasto aqui que vai sair do bolso dele. Então, ele tem aqui a legitimidade para recorrer da decisão, ok? Por favor, deixem comentários aí no vídeo, peço que ajudem com o engajamento, que inscrevam-se no canal e nos vemos na próxima aula.